João capítulo 8, versículo 32 em diante. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, olha bem a palavra, crido, acreditado nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão o quê? Meus discípulos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Amém? Feche teus olhos nesse momento. Senhor amado, fala conosco, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós fazemos a oração de João Batista. Convém que ele cresça e que eu desapareça, que o homem desapareça e que o Senhor cresça nesta noite, em o nome de Jesus. Amém e amém. Conta-se uma história de um vilarejo, aonde um homem ele tinha uma gaiola. E nessa gaiola havia muitos passarinhos. Passarinhos de todos os tipos, passarinhos de todas as espécies, que assobiavam, cantavam, era maravilhoso ver o canto dos passarinhos. Mas um dia, aquele homem, ele teve um encontro especial com uma pessoa, e nesse encontro ele compreendeu que o que ele estava fazendo de prender aqueles passarinhos não era uma coisa legal, que ele tinha que soltar, que ele tinha que libertar os passarinhos. E ele abriu a gaiola, mas os passarinhos não saíam. Os passarinhos eles tinham nascido naquela gaiola, viveram muito tempo presos naquela gaiola e não estavam querendo sair. Eles não sabiam ser livres. O homem foi pegando um a um, com muito amor, muito carinho, e foi retirando a gaiola. E aos poucos os passarinhos começaram a dar os primeiros voos, até voar para a liberdade. Nós somos como esses passarinhos. Tem áreas da nossa vida que nós não sabemos voar. Tem áreas da nossa vida que nós precisamos de ajuda, apoio, porque nós nascemos para voar. Qual área da tua vida que você sente que ainda não é livre? Qual área da tua vida que você se sente ainda preso e você não vai para frente? Então hoje o tema é: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Eu vou repetir: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Eu estava pensando nesse texto, porque é um texto, um jargão militar do exército brasileiro, mas é uma verdade inquestionável. Para manter a liberdade, você precisa pagar um preço de ter forças armadas, você precisa pagar um preço de ter armamentos, você precisa pagar um preço de ter um exército, uma força aérea, uma força naval. Você precisa vigiar as fronteiras para manter a segurança do seu país. E no contexto interno, nós temos a segurança pública, com as polícias, que auxiliam na sensação de segurança do cidadão, colocando câmeras, colocando policiamento ostensivo, investigando e assim por diante. Mas, e no contexto pessoal?
Você se sente seguro? No contexto pessoal, você tem medo de ser assaltado? Tem medo que um ladrão de repente vá na tua casa, no teu apartamento e leve tudo? Você pode andar pela rua sem medo algum? Você consegue andar de noite, qualquer horário, em qualquer lugar? Ou tem horário e tem local que você não pode? Vamos pegar agora aqui a palavra. Aqui em João capítulo 8, Jesus estava na festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, que são 7 dias que o povo vivia em cabanas para comemorar a libertação do Egito. E agora Jesus está conversando com as pessoas próximo do templo. Jesus está entrando em uma discussão com os religiosos, porque os religiosos achavam que eles eram realmente livres. E aqui, os religiosos dizem: nós não somos escravos, nem fomos escravos de ninguém. Esquecendo que eles foram escravos no Egito, foram escravos na Babilônia, foram escravos do Império Persa, do Império Grego, e agora estavam sendo escravos do Império Romano. E aqui Jesus não estava falando sobre uma liberdade política, porque na realidade eles acreditavam que o Messias, o Cristo, viria para libertar do jugo do poder romano, mas não, Jesus estava para libertar do poder do pecado. Pastor, o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Qual é o alvo? O alvo é Cristo, o alvo é Deus. Qual é o alvo? O alvo é uma vida de santidade. Qual é o alvo? O alvo é nós vivermos uma vida reta, obedecendo a palavra. Mas pastor, todo mundo peca, com certeza. Romanos 3, 23, Romanos 6, 23. Todos nós pecamos, todos nós erramos. A grande questão não é se tu peca ou não, a grande questão é o pecado. Ele tem sido uma repetição? O pecado, ele tem sido algo proposital? Ou o pecado ele é acidental? Na vida do cristão verdadeiro, o pecado tem que ser acidental. Pastor, é fácil? Claro que não. O apóstolo Paulo diz: o querer fazer o bem está em mim, mas não efetuar, porque o mal que eu abomino acabo fazendo, e o bem que eu quero, não faço. Quem me livrará do peso desse mal? Então há um peso do pecado que é que nem havia uma condenação. Quando uma pessoa matava alguém no Império Romano, ele pegava o agressor, o assassino, e botava nas costas do assassino o morto, a pessoa que ele matava. Ou seja, por dentro, por causa dos processos, os bichinhos, as bactérias iam comendo vivo o resto do morto que já estava nas costas do vivo. E aos poucos os bichinhos começavam a entrar para dentro do corpo do vivo. Então era uma morte terrível. Primeiro, que ele tinha que levar um peso que era um morto. Segundo, o cheiro horrível da putrefação do corpo do morto nas suas costas. Terceiro, porque ele ia morrendo aos poucos, porque as bactérias, os bichinhos iam comendo o resto do corpo até chegar nele. A Bíblia diz: vigiai e orai sem cessar. E olha bem a expressão, não é orar e vigiar, é vigiar e orai. Por quê? Em primeiro lugar, nós temos que estar atentos, focados, vigilantes. Porque o diabo, a Bíblia diz, anda ao nosso derredor como um leão, pronto para nos tragar. O diabo arma astuta cilada do diabo. Então é uma cilada, é uma armadilha bem feita, inteligente, intencional. E se a gente não estiver ligado, a gente cai nessas armadilhas. Então nós temos que vigiar diariamente. E por isso aqui no título, preço da liberdade é eterna vigilância. Por quê? Porque primeiro eu tenho que vigiar a mim mesmo. Vigiar os meus pensamentos, vigiar os meus pensamentos, meus sentimentos e vigiar as minhas atitudes, as minhas condutas. Por quê? Porque se eu não vigiar, o mal entra.
Na Reforma Protestante, Lutero já dizia: eu não posso impedir que o passarinho voe por cima da minha cabeça, mas eu posso impedir que ele pouse e faça ninho. Ou seja, o passarinho aqui é a tentação, o passarinho aqui é algo ruim, algo mal. Vem pensamento ruim? Claro que vem. Vem sentimento ruim? Claro que vem. O que eu não posso é alimentar. Eu não posso dar espaço para o mal dentro de mim. Então aqui, voltando, uma certa feita, Jesus estava diante de Pôncio Pilatos. E Jesus falou sobre a verdade. E Pôncio Pilatos perguntou para Jesus: o que é a verdade? Porque Jesus disse: quem conhece a verdade, ouve a minha voz e a segue. Depois em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a verdade não é um conceito. A verdade não é uma ideologia. A verdade é uma pessoa. Então quando nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos a verdade. Pastor, por que isso é importante? Porque aqui nós vemos a ligação entre liberdade e verdade. Porque diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é conhecer a verdade para que nós possamos ser livres. E o que é a verdade? Na verdade é quem é a verdade. A verdade é Jesus. A palavra de Deus diz que a verdade também ela é a palavra de Deus. Porque Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o Logos, a palavra que se fez carne. Então quando eu conheço a Jesus, eu conheço a verdade. E quando eu ando com a verdade, eu sou livre. O pastor está muito filosófico. Vamos voltar agora para a realidade. Quando nós conhecemos a Jesus, verdadeiramente, as tretas do passado, os fracassos, as mágoas, as feridas, elas são cicatrizadas. Quando nós conhecemos a Jesus, o Espírito Santo mostra e revela o que precisa ser ressignificado, o que precisa ser curado, e aonde começou o problema. Geralmente o problema está no pai, na mãe ou em Deus. É uma dessas três pessoas. Quando nós conhecemos a Jesus, vem a luz, onde tudo começou e aonde precisamos focar para resolver. Então, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês aprendam: Jesus, Ele é a verdade. Muito bem, eu sei que a verdade então é uma pessoa. Agora, como é que eu posso conhecer essa verdade? Mateus capítulo 11, pode colocar, Mateus 11, 25 e 27. Mateus 11, 25 e 27 fala sobre a revelação da verdade. Naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos simples. Agora 27. Todas as coisas que foram entregues do meu Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Quando você começa a conhecer Jesus, começa a andar com Jesus, começa a estudar a palavra, começa a meditar na palavra de dia e de noite, Jesus, ou seja, a própria palavra, vai trazer a revelação
o que você precisa compreender. Pastor, o que é isso? Entendimento, vai clarear as coisas vão começar a se conectar, as coisas vão começar a ficar mais visíveis aos teus olhos. Então, primeiro, conhecereis a verdade, que é Jesus, e a verdade vos libertará. Mas como é que eu posso conhecer Jesus? Buscando em Jesus a revelação que Jesus pode trazer. Ele vai trazer clareza, fichas vão cair. Amém? E como é que eu posso aceitar essa verdade? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15. Diz assim: o homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é julgado. Pastor, o que está falando? Você só vai poder compreender, praticar, viver essa verdade, se você tiver o Espírito de Deus, se você for guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Esse Espírito de Deus vai te conduzir a toda a verdade. Esse Espírito de Deus vai te conduzir você a ter um relacionamento mais profundo com Jesus. Esse Espírito de Deus vai te conduzir para ter clareza da palavra, entendimento da palavra e aplicar essa palavra no teu dia a dia. Ou seja, resumindo, você vai conhecer a palavra, você vai conhecer Jesus, você vai meditar na palavra de Deus, como diz Salmo 1, aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, e tudo que ele fizer vai prosperar. Tudo que ele fizer vai dar certo. Então, quando você começa a buscar Deus, o Espírito Santo te transforma em uma pessoa natural, ou seja, sem Deus, uma pessoa espiritual, um homem espiritual, uma mulher espiritual, que tem conexão com Deus. Sabe o que vai acontecer? Você vai estar vendo um filme, você vai estar vendo um seriado, você vai estar fazendo qualquer coisa, fichas vão começar a cair. Você vai começar a ter discernimento e vai começar a ouvir a voz de Deus. E as coisas vão começar a fazer sentido na tua vida. Você vai estar trabalhando. E Deus falando ao teu coração. Amém? Está entendendo? Então a verdade que revela o caminho da liberdade. A verdade mostra que quem nós somos. Quem você é? Eu sei quem eu sou. Romanos 3:23. Eu sou pecador. E como pecador eu preciso de Jesus todos os dias. Porque a Bíblia diz que Jesus não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. E eu sou pecador. E como sendo pecador, eu confesso os meus pecados. Eu preciso de Jesus. Você precisa de Jesus? Eu preciso todos os dias. Quem se acha que é bom demais, essa pessoa não precisa de Deus. Automaticamente, como ela não precisa de Deus, ela se acha salva. E a Bíblia diz, Mateus capítulo 7, Senhor, em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos. Jesus vai dizer para eles, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Vai ter muita gente religiosa que não vai entrar no reino dos céus. Porque se acha no coração que é alguma coisa, enquanto não é nada. Então, em primeiro lugar, eu preciso reconhecer que eu tenho fome e sede de Deus. Eu preciso reconhecer que eu preciso do Senhor, porque eu sou pecador. Se você não reconhecer que é pecador, Jesus não é para ti. Porque ele veio para os pecadores. E Paulo foi mais longe.
E Paulo diz: eu sou o pior dos pecadores. Estão entendendo? Pastor, você acha bonzinho? Não, eu não me acho bonzinho. Me acho mal, pecador. Eu preciso de Deus. A minha alma tem fome de Deus. O meu espírito tem sede de Deus. Eu só consigo me conectar com Deus quando eu me humilho, quando eu me rendo, quando eu reconheço o meu estado. Eu podia falar: eu sou bom, eu sou o cara. Mas isso não é bíblico. O que a Bíblia diz é que eu, tu, nós somos pecadores. E se a gente não reconhecer os nossos pecados, como nós vamos confessar os nossos pecados? Eu já sou arrogante demais, orgulhoso demais, por causa do meu ego. E se eu não me humilhar, eu não me conecto com Deus. Você quer se conectar com Deus? Abra os teus lábios e reconheça que você é falho, que você erra, pisa na bola. Amém? Um coração quebrantado e compungido não desprezará o Senhor. Amém? Então nós somos pecadores, mas não escravos do pecado. Nós somos aqueles passarinhos que vivemos por muito tempo presos na gaiola, mas agora vem um libertador e nos tirou da gaiola. E agora nós começamos a dar os primeiros voos. E os primeiros voos não são legais. Os primeiros voos são fracos, tímidos, mas é o começo. E nós pregamos aqui domingo passado e falamos: ser fiel no pouco, que no muito Deus te colocará. Você seja fiel nas pequenas conquistas, nas pequenas vitórias. Agradeça a Deus, porque antes você estava preso, antes você só caminhava, agora você já está alçando pequenos voos, já é uma grande vitória. Amém? Você compreende isso? Então você é um pecador, mas não escravo do pecado. Então quem não reconhece que está preso, nunca buscará ser livre. Então primeiro eu preciso reconhecer que eu estava preso e que precisava do Senhor. Amém? A verdade fere para depois curar. Liberta, porque primeiro revela. Um certo homem, ele tinha um filho que ele amava de paixão. E esse homem, ele levava o seu filho de aproximadamente uns 8 anos para o lugar onde trabalhava. Ele trabalhava numa estação ferroviária. E lá nessa estação havia uma ponte que se abria e fechava, porque embaixo da ponte cruzava um rio. E nesse rio cruzavam barcos que eram altos. Então quando o barco cruzava, dependendo do barco, a ponte tinha que se elevar para o barco poder cruzar e não dar acidente. E o filho adorava ver os passageiros, ver o trem passando. E o filho amava o emprego do pai e sonhava um dia também ser ferroviário. Uma certa feita, um barco estava passando e o chefe de trem, o chefe lá da estação, abriu então a ponte, levantou a ponte, e um dos trens, ele avançou o sinal vermelho, não viu, não reparou, ia cruzar, ia dar um acidente. E pela velocidade que esse trem vinha, provavelmente os seus passageiros, se não todos, a grande maioria,
iria morrer. O filho viu a situação e sabia que havia uma válvula, havia uma chave que, se ele apertasse, a ponte poderia descer. E o pai, observando o seu filho, tentando abaixar aquela válvula manual, o seu filho caiu e ficou debaixo da ponte. O pai agora vendo o trem em alta velocidade e o filho caído. Ele tinha que tomar uma decisão muito rápida. Ou ele salvava o seu filho e deixava as pessoas morrendo, ou ele salvava toda a tripulação do trem e matava o seu filho, esmagando sob a pressão daquela ponte. Ele observa o trem e lembra do seu filho. E ele toma a decisão de abaixar a ponte. E a ponte abaixando, e ele desesperado gritando, porque teve que matar o seu filho para salvar todos os tripulantes daquele trem. As pessoas que estavam naquele trem eram pessoas arrogantes, orgulhosas, vaidosas, corruptas, doentes, viciadas. Eram pessoas que não estavam nem aí com a dor dos outros, mas muitos olharam pela janela e viram um pai com o coração despedaçado, com o coração em frangalho, porque teve que tomar a pior de todas as decisões da vida dele: matar o seu filho, para não deixar a tribulação morrer. Passou um tempo, o pai se recuperou daquele luto, daquela dor, e uma daquelas moças que estavam e vivia com drogas, ela parou e pensou na dor daquele pai e mudou. Casou e teve um filho. E alguns anos depois, aquela mesma moça agora vai naquela estação, desembarca naquela estação com uma criança, um guri no seu colo. E o pai olha e vê a moça recuperada e vê o filho no colo dessa moça, e Deus fala ao coração dele: valeu a pena, teu filho não morreu em vão. Jesus não morreu em vão. Amém? O pai desesperado, o pai chorando, o pai triste é o Pai Celestial. O filho que morreu é Jesus Cristo. E nós somos a tripulação daquele trem. Nós não merecíamos aquele sacrifício. Nós não merecíamos o alto preço que foi pago na cruz do Calvário. Porque nós somos arrogantes. Nós somos egoístas. Nós não olhamos como deveríamos olhar para as coisas. Estão entendendo? O nosso coração é enganoso. Jeremias 17:9 fala sobre isso. O nosso coração é extremamente corrupto. Quem pode compreender? Quem pode entender? A nossa mente mente para nós mesmos, inventa narrativas, inventa as histórias para que a gente faça o que der na telha e não o que deve ser feito. Então o pecado, ele promete liberdade, mas na realidade o pecado, ele escraviza. E a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que você quer, mas ter poder
para dizer não ao que te destrói. Ter poder de dizer sim para que é bom e não para que é ruim. Então a criança que obedece aos pais é livre do perigo. E o crente que obedece à palavra é livre do pecado. Amém? Vamos ser livres, queridos? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus então ele pagou o preço da nossa liberdade com o seu próprio sangue. Então esse é o preço. O preço é o sangue de Jesus. Então não há culpa que o sangue de Jesus não possa lavar. Eu converso com muitas pessoas e uma das coisas mais cruéis que tem é a pessoa se sentir culpada por algo que aconteceu no passado. E na grande maioria das vezes não é nem culpa, a pessoa foi vítima, mas ela se sente culpada. Então ela não consegue ir para frente, não consegue prosperar. E às vezes ela busca no pai, busca na mãe, só uma coisa: que o pai ou a mãe diga: você não é culpado, você não é culpado. E às vezes o pai e a mãe, por não ter inteligência, não ter sabedoria, não ter discernimento espiritual, não diz isso. E faz com que a culpa só aumente dentro do coração dessa pessoa. Jesus está dizendo para ti hoje: tem gente aqui que precisa ouvir, e você também que está ouvindo precisa ouvir. Você não tem culpa. Eu vou repetir mais alto: você não tem culpa. Amém? Compreenda, entenda isso. Você não é culpado, você não é culpada disso. Você, na verdade, foi uma vítima de tudo isso. Só que o diabo, ele é acusador por excelência. O diabo, ele adora nos sentirmos culpados e colocar esse peso que não é para a gente levar nos ombros. Então, aceite. Você não é culpado. Você não é culpado, em nome de Jesus. Jesus nos libertou do poder do pecado. Aprenda isso. Antes o pecado mandava em você. Antes o pecado tinha gerência, controle sobre você. Agora você pode dizer não. Amém? Você tem direito de dizer não. Então o pecado, ele não mais terá domínio sobre vós. Cada vez que o pecado vier te tentar, você vai profetizar: eu já fui liberto pelo poder do nome de Jesus. Pastor, mas eu caio. A palavra de Deus diz: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Eu posso cair 1000 vezes, mas 1000 vezes o Senhor vai me levantar. E eu vou confessar os meus pecados, e Deus vai me dar força para eu poder abandonar aquilo que me escraviza, até ser totalmente livre, para a honra e glória do nome de Jesus. Pastor, eu não sei qual é o meu propósito. Talvez o teu propósito seja falar, pregar, manifestar cura e libertação daquilo que te aprisiona hoje.
Quantas pessoas presas com drogas, e que Deus está libertando, para poder manifestar a graça e a libertação de outras pessoas dependentes químicas também. Quantas pessoas dependentes de jogos, pornografia, todo e qualquer vício. E Deus vai trazer cura. Deus vai trazer libertação para o seu povo. Amém? Cristo quebrou todas as correntes. Agora é você que precisa parar de andar em círculos. Você está livre. O Senhor já te libertou. Ele nos libertou para vivermos agora no Espírito, guiados e dirigidos no Espírito. Se você tem o Espírito Santo de Deus, é o Espírito que nos direciona, é o Espírito que nos guia, é o Espírito que nos fortalece, é o Espírito que nos dá sabedoria e força para dizermos não ao pecado. É só o Espírito. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3:17. Amém? Se você quer ser livre, conheça Jesus. Se você quer ser livre, encha-se do poder do Espírito Santo, para poder dizer não ao pecado, não ao mal, e dizer sim ao Senhor, sim ao Espírito, sim à vida, sim à bênção. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Eis que eu te proponho hoje vida ou morte, bênção ou maldição. Escolhe, pois, a bênção para que viva.